Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 21, O Pico. Capítulo 41, Ele realmente pode ser. Uau! Dentro dos limites multicoloridos do espaço caótico, meteoros ilusórios de luz e energia voaram por toda parte, formando a inundação de energia caótica da cor do arco-íris que encheu a região. Mais de 10 figuras estavam ali dentro de um espaço caótico, com espanto em todos os seus rostos. Não imaginei que Orloff realmente ensinasse seu corpo Sansara dourado para Augusta. HMPH, as essências sanguíneas das 4 bestas divinas, no final, elas acabaram nas mãos de Orloff. O chefe soberano da destruição, Vodred, tinha uma expressão sombria e sinistra no rosto. Parece que Linley trocou as essências sanguíneas das 4 bestas divinas com Augusta, e Augusta então deu para Orloff. A expressão no rosto de Vodred ficou cada vez mais feia. Linley, Vodred sentiu a frustração queimando em seu peito. Neste exato momento, porém, um fantasma nebuloso e ilusório começou a emergir do corpo de Augusta. Linley ficou surpreso. Ele ficou cauteloso, fundindo instantaneamente seu clone soberano do tipo água e o clone soberano do tipo vento de volta ao seu corpo principal. Linley, se você quiser permanecer vivo, é melhor partir, Augusta disse friamente. Se você tiver alguma técnica, exiba-a. Caso contrário, vou atacar novamente. Linley parecia bastante magnânimo, mas na realidade, ele estava extremamente cauteloso agora. Já não tinha certeza de saber tudo o que havia para saber sobre Augusta. Se ele continuasse a atacar com abandono, poderia ser enganado. Era melhor ter cuidado e defender, e primeiro investigar a situação. Morra então. Augusta soltou um sorriso frio. Linley ficou ainda mais cauteloso. Os olhos de Augusta brilharam como relâmpagos enquanto ele olhava friamente para Linley. As imagens ilusórias que cercavam seu corpo se espalharam de repente, formando uma enorme ilusão de um titã dourado de 100 metros de altura. A aura inspiradora do titã fez com que até mesmo Linley ficasse ansioso. Uma habilidade divina inata? Que tipo de besta divina é Augusta? Mas ele não pode ser, ele tem 182 filhos. Linley nunca ouviu ninguém dizer que Augusta era uma fera divina. Bang! Um borrão dourado saiu da mariposa de Augusta, disparando em alta velocidade em direção a Linley. Linley concentrou sua concentração e usou sua espada do Deus Supremo da Vida para bloquear. Mas quando aquela luz dourada e ilusória atingiu a espada do Deus Supremo da Vida de Linley, bang! Desapareceu. O que? Linley ficou chocado. Tão fraco? Agora mesmo, a julgar pela atitude de Augusta, Linley pensou que Augusta estava preparando alguma técnica suprema contra ele. Ele nunca imaginou que isso fosse apenas uma técnica falsa. O poder de ataque daquela ilusão dourada provavelmente não teria sido capaz de arranhar Linley, mesmo que o tivesse atingido de frente. Claramente, o objetivo era apenas deixá-lo nervoso. Haha, Linley, você é realmente fácil de enganar. A risada selvagem de Augusta ressoou na mente de Linley. Fui enganado de novo. O rosto de Linley mudou. A essa altura, Augusta já havia se afastado 10.000 quilômetros. Uau! Linley instantaneamente aumentou sua velocidade até o limite, mais uma vez perseguindo em alta velocidade. Mas dentro de um curto período de tempo, Linley entendeu alguma coisa. O corpo dourado do Sansara apenas permite que ele fortaleça seu corpo e torne seus ataques materiais um pouco mais fortes. Isso é muito parecido com o modo como minha forma draconiana fortalece meu próprio corpo. No entanto, dado que sou 10 vezes mais forte que ele, esse aumento no poder físico não é capaz de mudar muito o equilíbrio de poder. Bang! O poder fundido de jade escuro dentro do corpo de Linley estava explodindo descontroladamente. Linley em Dragonfor estava incessantemente diminuindo a distância entre ele e Augusta, enquanto continuava a perseguir a toda velocidade. Linley realmente conseguiu aumentar tanto o poder. Esse pouco de poder obtido com a técnica Corpo Sansara Dourado é completamente inútil contra ele. Embora Augusta tenha agido de forma arrogante e impetuosa, em seu coração ele se sentia miserável. Olhando para trás, ele viu Linley continuar perseguindo e disse para si mesmo: Orloff, venha rápido. De outra forma, o Reino Celestial, os Jardins Orloff. Havia 8 soberanos que viviam nos Jardins Orloff. Um deles era naturalmente o mestre dos Jardins Orloff. Linley realmente conseguiu aumentar tanto o poder e levar Augusta a tal estado? Orloff, de cabelos brancos e vestido branco, ficou ereto, com um olhar frio e calmo. Se ele for forçado a perder o juízo, dado o temperamento de Augusta, ele definitivamente fará isso, e Vodred e os outros definitivamente serão capazes de adivinhar. Não tenho outra escolha. O ancião vestido de branco Orloff acenou com a mão. Instantaneamente, todo o jardim Orloff começou a diminuir rapidamente de tamanho, depois se transformou em uma luz borrada que voou para dentro do corpo de Orloff. Lord Orloff. Os servos no jardim, junto com os outros 7 soberanos, olharam para ele, intrigados. Por que Orloff tirou os Jardins Orloff? O rosto de Orloff estava pesado, mas calmo.
Com um aceno de mão, ele abriu uma fenda no espaço à sua frente e imediatamente entrou no espaço caótico. Esses 7 soberanos foram os 7 soberanos que escolheram servir Orloff. Manlu e Bort também estavam entre eles. Lord Orloff parece estar de mau humor, Manlu disse com uma carranca. No passado, não importava as dificuldades que Lord Orloff encontrasse, ele as enfrentaria com um sorriso. Nada foi capaz de afetar seu temperamento. Mas agora mesmo, uma beldade de cabelos azuis e 3 olhos disse, também intrigada. Além do mais, Lord Orloff raramente leva os jardins Orloff com ele quando viaja. Vamos dar uma olhada também. O soberano do fogo Bort também acenou com a mão, também abrindo uma fenda no espaço, e imediatamente assumiu a liderança ao entrar nela. Os outros 6 soberanos intrigados não hesitaram. Eles imediatamente avançaram para o espaço caótico atrás dele, todos querendo saber o que havia acontecido. Mas quando eles espalham seu sentido divino, os rostos dos 7 soberanos mudaram. Lily e Augusta, 2 especialistas de nível soberano-chefe. No momento em que entraram no espaço caótico, já havia mais de 20 soberanos assistindo a essa luta. Não admira que Lord Orloff tenha ido até lá. Então é porque Augusta está em apuros. Todos esses soberanos subordinados sabiam da relação entre Orloff e Augusta. Vamos voar até lá, mas vamos ficar um pouco longe. Caso contrário, se formos atingidos por quaisquer ondas de poder, poderemos morrer por causa delas. Os 7 soberanos também se aproximaram. Na verdade, muitos dos soberanos espectadores estavam se aproximando de Lily e Augusta. Só que, ao mesmo tempo, mantiveram uma distância mínima de pelo menos alguns bilhões de quilômetros. A esta distância, dada a velocidade de reação de um soberano, eles deveriam estar absolutamente seguros. As ondulações de energia não poderiam viajar tão longe e ainda ter poder suficiente para ferir um soberano. Lily e Augusta estavam separados por apenas algumas centenas de quilômetros. Fechar de 10.000 quilômetros para algumas centenas. A partir disso pode-se dizer a diferença de velocidade entre os dois. Há 1000 anos, a velocidade de Lily já era ligeiramente mais rápida que a de Augusta, porque seu poder aumentou 10 vezes quando ele fundiu os 4 mistérios profundos, embora isso fosse principalmente em termos de poder de ataque, e sua velocidade não tivesse aumentado muito, ainda assim aumentou um pouco. Afinal, os mistérios profundos da explosão continham alguns aspectos que ajudariam alguém a se mover mais rapidamente. O corpo de Augusta estava se transformando e sua velocidade aumentando, mas mesmo assim ele ainda era um pouco mais lento que Lily. Orloff veio. O sentido divino de Lily localizou facilmente Orloff. Augusta também descobriu a chegada de Orloff. Muito feliz, ele enviou apressadamente para Lily. Lily, a notícia de que você está me perseguindo e tentando me matar já chegou ao Lord Orloff. Você deveria saber que depois desta guerra planar, Lord Orloff me deve mais um favor. Se você ousar me atacar, Lord Orloff definitivamente irá matá-lo. Augusta, guarde suas forças. Não faz sentido você me ameaçar. Lily riu friamente e sua velocidade aumentou mais uma vez quando ele chegou a 200 quilômetros. Lily, uma voz calorosa e gentil soou. Lord Orloff. Lily respondeu com grande cortesia. Orloff estava atualmente vindo do reino celestial, enquanto Lily e Augusta tinham acabado de sair do plano da luz divina não muito tempo atrás. A distância entre os 2 aviões era simplesmente muito rápida. Mesmo que Orloff voasse em velocidade máxima, provavelmente ainda precisaria de vários minutos para chegar. Para os soberanos, um único segundo foi suficiente para trocar incontáveis golpes. Vários minutos? Isso foi o suficiente para Lily e Augusta terminarem a luta até a morte. Lily, Augusta é minha boa amiga. Não importa que tipo de ódio você e Augusta tenham um pelo outro, eu gostaria de pedir a você, Lily, que deixe isso descansar temporariamente. Orloff enviou. Impossível. Lily recusou. Dê-me um pouco de cara. O que você diz? Orloff ainda estava muito calmo. Embora no passado Lily sentisse boa vontade em relação a Orloff, o atual Lily não pôde deixar de sentir uma pitada de raiva por ele. No passado, quando Augusta enganou Lily e tomou suas essências sanguíneas das 4 bestas divinas, o chefe soberano do destino, Orloff, foi seu cúmplice. E agora, Orloff estava instando-o a poupar Augusta. Me desculpe. Hoje ele definitivamente deve morrer. A atitude de Lily tornou-se ainda mais inflexível. Lily e Augusta estavam agora a menos de 100 quilômetros de distância. Lily, será que você insiste em matá-lo bem na minha frente? O chefe soberano do destino, Orloff, finalmente ficou irritado. Suas palavras também se tornaram um tanto ferozes. Eu queria ser seu amigo, mas você se insistir em fazer isso, então, no futuro, não terei escolha a não ser matar você. Imagino que se eu quiser te matar, não há ninguém que possa me impedir. O coração de Lily afundou. Orloff iria atuar? Mas no instante seguinte ele tomou sua decisão e planejou sua retirada. Lily, se você desistir agora, você e eu continuaremos amigos. Orloff enviou. Você está sugerindo que já éramos amigos? Lily zombou. Se fôssemos amigos, por que você ajudaria Augusta a me enganar? Ele disse que devolveria o livre-arbítrio à minha mãe, mas isso era pura mentira.
Recuso-me a acreditar que você, o exaltado chefe soberano do destino, não saberia sobre os segredos para restaurar o livre-arbítrio a um anjo. Orloff soltou um suspiro. Linley, então é por isso que você está tão bravo. Originalmente eu estava pedindo um favor a Augusta, então não tive escolha. Linley, a voz de Orloff de repente ficou mais aguda. Isso porque Linley estava agora a menos de 20 metros de distância de Augusta. Matar. Linley não mostrou nenhuma piedade. A espada do Deus Supremo da Vida em suas mãos disparou mais uma vez. Crackle. A energia da espada irresistivelmente afiada formou um feixe. Diante desse ser, o tecido da realidade no espaço caótico era tão fraco quanto um lenço de papel. Foi facilmente perfurado quando o feixe de energia da espada pousou no corpo de Augusta. O feixe de energia da espada era simplesmente muito grosso. O sabre de luz não conseguiu bloqueá-lo completamente. O feixe de energia passou pela cintura de Augusta, na verdade dividindo Augusta ao meio enquanto sua cintura se transformava em pó. A velocidade de Augusta diminuiu e Linley chegou instantaneamente. Orloff, não tenho outra escolha. Augusta de repente riu alto e a loucura apareceu em seus olhos enquanto ele olhava para Linley. Linley, em incontáveis anos, ninguém jamais foi capaz de me forçar a esse estado. Não tenho escolha senão violar o pacto entre Orloff e eu. Você morrerá agora. A voz profunda e furiosa ecoou na mente de Linley. Mas Linley apenas riu friamente em seu coração. Augusta tentará esse truque da última vez, assustá-lo com um blefe. O que você quer usar a mesma tática 2 vezes seguidas? Linley enviou de volta. Eu sei exatamente o quão forte você é agora. A menos que você realmente tenha uma habilidade divina inata ou algum outro ataque único, não há nada que você possa fazer. Infelizmente você não. Enquanto falava, Linley mais uma vez levantou sua espada do Deus Supremo da Vida. A Augusta dividida ao meio não era mais capaz de se esquivar tão facilmente como no passado. O rosto de Augusta estava frio e sem emoção. E então, ele soltou um uivo selvagem ao levantar a cabeça. Rumble, imagens borradas e ilusórias apareceram de repente. O fantasma de um pássaro vermilion apareceu na cabeça de Augusta. Seu lado esquerdo liberou o fantasma de um dragão azul de 3 metros de comprimento, enquanto seu lado direito liberou o fantasma da besta divina, tigre branco. Abaixo de sua cintura desaparecida estava o fantasma da besta divina, tartaruga negra. Augusta olhou friamente para Linley. Impossível. Linley uivou descontroladamente em seu coração. Esta técnica surpreendentemente foi a técnica suprema que o chefe soberano da destruição, Vodred, desenvolveu depois de pesquisar a habilidade divina inata fundida das 4 bestas divinas, paradoxo do espaço-tempo. Vodred disse que ele apenas contou ao chefe soberano do destino, Orloff, sobre sua técnica suprema, e que fez Orloff fazer um juramento de Deus Supremo de que não a ensinaria a mais ninguém. O chefe soberano da destruição não poderia ter ensinado isso a Augusta. Então, uma luz se acendeu na cabeça de Linley. Linley olhou surpreso para Augusta, que atualmente estava executando o paradoxo do espaço-tempo. Pode ser ele? Neste exato momento, o espaço circundante no espaço caótico já estava começando a torcer, distorcer e mudar, graças a esta técnica do paradoxo do espaço-tempo. Livro 21, O Pico. Capítulo 42, Terra, Fogo, Água, Vento. Paradoxo do espaço-tempo. Não importa o quão calmo e controlado o chefe soberano da destruição Vodred estivesse, ao ver isso, seu rosto mudou completamente. Como ele pode conhecer essa técnica? Orloff fez um juramento pelos deuses supremos. Ele não poderia violá-lo. Vodred, o que está acontecendo? Uma voz clara soou em sua mente. Era a voz do chefe soberano da morte. Com o passar do tempo, dada a rapidez com que os soberanos foram capazes de espalhar informações entre si, mais e mais soberanos chegaram ao espaço caótico. Já havia mais de 40 soberanos que assistiam a esta batalha. Eu também não sei. O chefe soberano da destruição ficou completamente atordoado. No momento ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Você disse que Orloff não poderia ensinar isso a mais ninguém. E você? Você ensinou isso para mais alguém? O chefe soberano da morte disse apressadamente. Como eu poderia ensinar isso para outra pessoa? O chefe soberano da destruição enviou de volta freneticamente. Então existem apenas 2 possibilidades. A primeira é que o próprio Augusta o desenvolveu. O chefe soberano da morte disse. Impossível. Há quanto tempo ele tem suas essências sanguíneas das 4 bestas divinas? Além disso, fui capaz de desenvolvê-lo, porque há muito tempo me tornei um modelo nos éditos da destruição, e também tinha uma compreensão completa da alma. A sorte também desempenhou um papel importante. Augusta nem conseguiu se tornar uma Paragon. Mesmo que você desse a ele 1 trilhão de anos, seria impossível para ele desenvolver até mesmo um fragmento dessa técnica. O chefe soberano da destruição estava absolutamente certo disso. Então a única possibilidade é a segunda. Mesmo que eu não me atreva a acreditar. A voz do chefe soberano da morte continha uma pitada de pavor. A face do chefe soberano da destruição também mudou. Você está dizendo que Orloff é? Saberemos em breve. No entanto, Linley também está em perigo agora. O chefe soberano da morte enviou-lhe bastante preocupado. Mesmo que tentássemos salvá-lo, não conseguiríamos chegar a tempo. O chefe soberano da destruição franziu a testa. Augusta já soltou a técnica.
Talvez por ele ter muito poucas essências sanguíneas das 4 bestas divinas, a força seja inferior à minha, mas não é algo que pessoas como Linley possam suportar. Afinal, Linley não tem um artefato Overgod que proteja a alma. Linley estava de fato em apuros agora. Mais de 40 soberanos estavam espalhados pelo espaço caótico, observando. Através de seu sentido divino, os soberanos não puderam deixar de chegar à mesma conclusão. Linley, esse especialista supremo que em 10.000 anos, subitamente ganhou destaque e eclipsou os chefes soberanos das leis. Será que essa estrela brilhante e brilhante estava prestes a cair, depois de ter liberado sua última explosão de energia? Luz? Quando os fantasmas das 4 bestas divinas apareceram, uma energia única e invisível se espalhou em todas as direções. Dentro de 10 milhões de quilômetros, todo o espaço parou repentinamente. O espaço constantemente quebrado e rachado congelou no meio da rachadura, enquanto mais de 90% da energia invisível foi totalmente liberada em Linley, comprimindo o espaço-tempo, distorcendo. O fluxo do tempo muda. Linley, quando confrontado com esta técnica, de repente teve uma sensação familiar. O olhar de Linley começou a brilhar enquanto ele olhava para os fantasmas das 4 bestas divinas que cercavam Augusta. Cada fantasma liberava um tipo único de energia e, quando combinados, liberavam essa técnica completa. Os 4 tipos únicos de energia foram capazes de manipular o universo a ponto de afetar o espaço e o tempo. Isso, não é isso, os olhos de Linley instantaneamente se viraram. Neste momento, o próprio tempo parou. Mesmo aquele raio de luz translúcida que saiu da boca de Augusta parecia ter subitamente ficado muito, muito lento. Certo, é exatamente isso. Todos esses anos, Linley sempre buscou fundir completamente esses 4 mistérios profundos de diferentes leis em um todo completo. No entanto, embora ele fosse capaz de treinar até o gargalo, o passo final de fundir completamente e perfeitamente as 4 leis era algo que Linley ainda não era capaz de fazer. Ele não foi capaz de superar esse limite. Mas agora, ao sentir a fusão única e perfeita desses 4 tipos de energia, e como eles manipularam os céus, era como se um mestre escultor que havia trabalhado arduamente em busca da perfeição de repente visse a escultura de um grande mestre escultor e instantaneamente ganhasse a iluminação. Este foi o atual Linley. O dragão azul era do atributo água. A água era macia e suave, capaz de abranger e absorver tudo. A tartaruga negra era um atributo da terra. A terra era vasta, pesada e pesada. O tigre branco era um atributo do vento. O vento era invisível e sem forma, aparecendo e desaparecendo sem qualquer padrão. O pássaro vermilion era do atributo fogo. O fogo queimou e ardeu descontroladamente, cheio de uma fúria violenta e imprevisível. Este paradoxo do espaço-tempo era na verdade a combinação de terra, fogo, água e vento. Quando alguém fica preso em um gargalo, pode passar 1 trilhão de anos sem romper. Mas também era possível que alguém conseguisse avançar depois de alguns dias. Isso exigia sorte, exigiu um súbito lampejo de percepção. Da última vez, Linley estava apenas observando a batalha e, portanto, não havia se aprofundado muito na técnica. Além disso, da última vez, ele não atingiu esse gargalo na fusão das 4 leis e, portanto, naturalmente não obteve nenhum conhecimento. Mas agora, ao enfrentar esse paradoxo do espaço-tempo, Linley, que estava em um gargalo há tanto tempo, beneficiou-se dessas experiências acumuladas. Tudo estava preparado para este momento e agora, quando o insight veio, Linley entendeu de repente. Ele entendeu. Tudo agora estava claro para ele. Embora tudo isso tenha demorado para ser descrito, na realidade, tudo aconteceu num piscar de olhos. Essa iluminação repentina exigiu apenas uma fração de instante. HMPH, morra. Augusta riu friamente quando aquela luz translúcida atingiu o corpo de Linley. Estrondo. O mundo mudou repentinamente à medida que as leis naturais surgiram. Linley sorriu ao olhar para aquele raio de luz translúcido. Ele soltou um suspiro suave e uma sombra translúcida de espada emergiu de sua boca. Quando colidiu com o raio de luz translúcido, instantaneamente o quebrou em pedaços. Os restos da espada de luz translúcida ficaram pequenos e finos. Depois de voar um pouco mais, desapareceu do universo. O choque total encheu os olhos de Augusta. Eu sou impossível. Svi. Os olhos de Linley lançaram 2 sombras translúcidas de espadas. Dada a rapidez com que seu ataque de alma foi, Augusta foi completamente incapaz de se esquivar, e as 2 sombras translúcidas da espada afundaram em seu corpo. Porém, Augusta saiu completamente ilesa. Sua defesa de alma é realmente tão poderosa? Linley não pôde deixar de exclamar de espanto, enquanto olhava para a área circundante. 4 tipos de essências elementares o cercavam. As leis naturais já haviam descido e atualmente transformavam sua alma. Se eu não tivesse experimentado pessoalmente esta técnica do paradoxo do espaço-tempo, quem sabe quanto tempo demoraria até que eu fizesse esta descoberta. Este avanço foi ainda mais difícil do que se tornar um parágon. Terra, fogo, água e vento. Essas 4 leis e seus mistérios profundos eram completamente diferentes. Fundi-los perfeitamente em um todo era simplesmente muito difícil. Mas Linley conseguiu. Ao se tornar um parágon, alguém receberia Will como recompensa. Foi ainda mais difícil para mim fundir essas 4 leis, e o poder técnico do ataque é 10 vezes maior que o de um parágon.
Imagino que a quantidade de vontade que receberei também deverá ser maior. Lily podia sentir claramente que cada uma de suas almas estava aumentando em poder. Como Lily era um soul mutate, ao fazer sua descoberta, cada alma evoluiria. Lily não pôde deixar de se sentir surpreso. Os olhos de Lily estavam cheios de alegria selvagem. Na verdade, ganhei uma porção de vontade que era o dobro do que um Paragon ganharia. Embora ele esperasse que a quantidade de will que receberia fosse maior do que a recebida pelos Paragons, ele não esperava que fosse o dobro. Isso realmente surpreendeu Lily. Originalmente, quando ele se tornou um soul mutate com sucesso, embora ele tivesse recebido vontade, não era o dobro de um Paragon. Cada aumento de uma porção completa de vontade representava um aumento de 10 vezes no poder. Lily foi capaz de romper o gargalo e alcançar o domínio completo. Seu poder aumentou 10 vezes em termos dos mistérios profundos. Mas ao receber também 2 porções de vontade, isso significava que seu poder aumentou instantaneamente 1000 vezes. Deve ser entendido que enquanto estava no gargalo, Lily já era 10 vezes mais poderoso que o chefe soberano da luz, Augusta. Eles estavam em níveis completamente diferentes. Eles estavam a vários níveis de distância um do outro. A diferença entre eles era como a dos céus e da terra. Lily realmente bloqueou? Superou isso sem esforço? Os chefes soberanos da morte e da destruição, juntamente com vários outros soberanos, ficaram completamente atordoados. Agora mesmo, as leis naturais surgiram. O chefe soberano da morte disse de repente: "Você está falando." O chefe soberano da destruição ficou atordoado. Lily definitivamente fez um grande avanço. Caso contrário, as leis não poderiam ter descido sobre ele. Além disso, não havia como ele ter subido tanto no poder tão rapidamente. Tenho a sensação de que o atual Lily não é mais fraco que nós. O chefe soberano da morte enviou em voz baixa. De fato, em termos de poder de vontade, como uma alma mutante de 4 vias com 3 centelhas soberanas e 2 porções de vontade obtidas a partir da fusão perfeita de 4 leis, Lily era 10 vezes mais forte que os chefes soberanos comuns. Ele já era comparável aos Paragons entre os chefes soberanos. No nível técnico, com seus profundos mistérios fundidos, ele era 10 vezes mais poderoso que um Paragon. Em termos de energia, seu poder soberano fundido era 100 vezes maior que o de um soberano comum. Sua única falha era que sua arma Overgod não era adequada para ele e, portanto, ele não foi capaz de liberar muito de seu poder. Mas apesar disso, o poder de Lily já era suficiente para fazer com que ele não tivesse necessidade de temer os 4 chefes soberanos dos editos. Como você pode? Augusta olhou para Lily incrédula. Lily aumentou instantaneamente seu poder 1000 vezes. Este aumento no poder deu a Lily total confiança para enfrentar até mesmo o chefe soberano do destino, Orloff. Lily não sentiu nenhum medo agora. Rindo, ele olhou para Augusta. Estou bastante curioso. Por que é que o seu paradoxo do espaço-tempo era tão fraco? Foi muito mais fraco do que eu esperava. As habilidades divinas inatas fundidas das 4 bestas divinas permitiriam que o poder aumentasse mais de 10.000 vezes. Afinal, para que os soberanos menores fossem capazes de exterminar os soberanos chefes, pode-se imaginar o quão poderoso isso era. O próprio chefe soberano da destruição disse que ao desenvolver o paradoxo do espaço-tempo, embora o poder estivesse longe do poder desencadeado pelas 4 bestas divinas, ainda era 1000 vezes maior que o seu próprio poder bruto. Mas Augusta... Uau! A figura de Augusta desapareceu, tentando fugir. Uau! A figura de Lily também brilhou e ele apareceu instantaneamente na frente de Augusta. Com um golpe casual de sua cauda dracônica, ele atacou, usando-a como um chicote que atingiu violentamente o corpo de Augusta, fazendo-o voar para longe. O sangue espirrou, mas quando uma luz brilhou sobre o corpo de Augusta, sua carne e pele ficaram completamente curadas. Você é sua velocidade? Augusta ficou completamente estupefata. O atual Lily estava em um nível completamente diferente do antigo Lily. Eu te disse. Você não poderá fugir. Lily riu suavemente. Você ainda não me respondeu. Por que é que o seu paradoxo do espaço-tempo é tão fraco? Augusta, tendo visto a velocidade de Lily agora há pouco, não tinha mais planos de fugir. Ele soltou uma risadinha. Fraco? A força desta técnica tem a ver com a quantidade de essências sanguíneas das 4 bestas divinas que alguém possui. Vodred usou muito mais essências de sangue do que eu, então o poder disso era naturalmente maior. Lily riu e assentiu. Tudo bem, já estava na hora. Se eu não agir agora, Orloff chegará em breve. Ao ouvir isso, o rosto de Augusta mudou. Lily, o chefe soberano do destino, Orloff, que atualmente estava correndo através do espaço caótico em direção a eles em alta velocidade, enviou a Lily freneticamente. Não é apenas uma questão de deixar sua mãe recuperar seu livre-arbítrio. Mutar. Farei com que Augusta libere seu vínculo espiritual com o lago da ressurreição angélica. Orloff, você parece estar bastante nervoso. Lily enviou de volta. Pelo que me lembro, e de fato, pelo que qualquer soberano pode lembrar, você, Orloff, como chefe soberano do destino, sempre gasta seu tempo labutando com pesquisas em seus jardins Orloff no reino celestial. Você nunca se envolve em assuntos mundanos. Nada pode perturbá-lo. Mas agora você está nervoso. Naturalmente. Ele é meu bom amigo. Orloff mandou de volta.
Linley, espero que você não haja de maneira tola. Apenas um bom amigo? Linley riu enquanto mandava de volta, e o rosto do chefe soberano do destino mudou ligeiramente. Ao ver Augusta executar Spacetime Paradox, percebi a verdade. Você está vinculado a um juramento do Deus Supremo. Não há como você ter ensinado o paradoxo do espaço-tempo a outra pessoa. Mas há uma lacuna: se você e Augusta são a mesma pessoa, então naturalmente todos os segredos que você conhece, ele sabe. Linley soltou um suspiro. Na verdade, se eu não tivesse aceitado aquele emissário e sabido da existência da raça Bula, não teria chegado a essa conclusão tão rapidamente. Na verdade, quando lutei com Augusta pela primeira vez e percebi que seu poder era 10 vezes maior do que eu esperava, comecei a suspeitar que ele poderia ter outros clones do soberano. Infelizmente nunca imaginei, nem ousei imaginar, que você e ele fossem realmente a mesma pessoa. O chefe soberano do destino, Orlov, ficou em silêncio por um momento, depois disse em voz baixa: como você já adivinhou, você deve saber o que fazer. Eu não desejo que você e eu nos tornemos inimigos. Sim, eu sei o que devo fazer. Linley sorriu enquanto acenava com a mão. A espada do Deus Supremo da Vida em sua mão lançou um lindo arco de sonho, e um raio de luz Jade da espessura de um dedo disparou. A única coisa que apareceu no espaço circundante foi aquele raio de luz Jade da espessura de um dedo e um rasgo espacial da espessura de um dedo. Não houve sequer ondulações espaciais criadas. A energia foi concentrada em um pico absoluto. A técnica mais poderosa de Linley. Intenção da espada: golpear. Um buraco apareceu na cabeça de Augusta. A boca de Augusta se abriu, mas ele não era mais capaz de emitir nenhum som. Livro 21, O Pico, capítulo 43, Um Novo Nome, parte 1. O corpo de Augusta desabou, caindo nos fluxos do espaço caótico, sendo levado como um objeto inanimado dentro dos rios. O chefe soberano da luz, Augusta, foi morto por um golpe de espada. Augusta morreu? Linley matou Augusta? Os soberanos não puderam deixar de respirar fundo. Já se passaram incontáveis anos desde que um chefe soberano realmente morreu. Que bom que ele morreu. Os chefes soberanos da morte e da destruição, junto com mais 10 outros soberanos, já haviam adivinhado a conexão entre Augusta e Orlov. Eles sentiram uma onda de alegria em seus corações. Bang! Bang! 2 raios de luz saíram do cadáver de Augusta, movendo-se em velocidade extremamente alta. Era um anel e o sabre de luz. Fique aqui! Linley não foi capaz de pegá-los a tempo, então ele só poderia usar seu poder soberano fundido para criar uma barreira distante, querendo prender esses 2 artefatos do Deus Supremo dentro dela. Você acha que alguém como você é capaz de capturar meus artefatos do Overgod? A voz baixa de Orlov ressoou na mente de Linley. No ar, o sabre de luz de repente se expandiu dramaticamente. Com um boom, atravessou aquela barreira. Linley viu apenas 2 raios de luz passarem e então os 2 artefatos do Deus Supremo desapareceram. Linley, vendo isso, não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Os artefatos Overgod pertenciam ao chefe soberano do destino, Orlov, para começar. Sob o controle de Orlov, dada a rapidez com que os artefatos do Overgod podiam se mover, eles superavam enormemente a velocidade de qualquer soberano. 10 bilhões de quilômetros de distância de Linley, dentro do vazio. Um Orlov vestido de branco estendeu a mão, agarrando o sabre de luz que havia voado em sua direção. Este sabre de luz era a arma do Fate Overgod. Seu outro clone, Augusta, naturalmente não foi capaz de liberar todo o seu poder. Mas nas mãos do chefe soberano do destino, Orlov, o seu poder aumentou dramaticamente. O anel também deslizou no dedo de Orlov. Orlov foi capaz de controlar seus artefatos Overgod à distância e não precisou amarrá-los com sangue antes de usá-los. Ele olhou ao longe para os muitos soberanos espectadores, especialmente aqueles que não tinham percebido que Orlov e Augusta eram a mesma pessoa, e por isso estavam em estado de choque. Não importa quão tolos eles possam ser, ao verem isso, eles entenderam. Orlov e Augusta eram a mesma pessoa. Augusta e Lord Orlov são na verdade a mesma pessoa. Então, desde que Lord Orlov se tornou um Paragon há muito tempo, ele ganhou uma porção adicional de vontade. Ele ganhou outra porção de vontade ao vencer 10 guerras planares consecutivas. Ter um clone soberano adicional também transformaria a alma do chefe soberano do destino, concedendo-lhe mais uma porção de vontade. Embora seu clone soberano tenha morrido, a única coisa que Orlov perdeu foi a porção de vontade que foi infundida em sua centelha soberana. Sua alma já fortalecida não perderia a vontade que já havia conquistado. Então Lord Orlov, todos os soberanos ficaram completamente atordoados. Só agora todos entenderam o quão terrivelmente forte Orlov era. Uma mudança de alma era irreversível. Uma vez que a alma de alguém fosse fortalecida, uma alma não poderia enfraquecer em poder, só porque a outra foi destruída. Assim, a morte de Augusta não teve muito impacto no chefe soberano do destino, Orlov. Representava apenas que Orlov havia perdido uma vida. Então, na realidade, ele tinha 2 porções de will a mais do que eu. Não admira que ele tenha conseguido resistir à minha arma do Deus Supremo com as próprias mãos. O chefe soberano da destruição, Vodred, tinha uma expressão no rosto tão calma quanto água parada. Ele calmamente observou tudo acontecer.
Todos os soberanos assistiram e esperaram para ver como o chefe soberano do destino, Orlov, se vingaria de Linley. Uau! A velocidade do chefe soberano do destino aumentou até o limite, passando por uma distância de incontáveis quilômetros. Menos de 1 minuto depois, ele percorreu a distância de 100 bilhões de quilômetros e chegou ao campo de visão de Linley. Linley ergueu sua espada do Deus Supremo da Vida em sua mão, parado no vazio, cercado por um espaço caótico. Você é realmente muito rápido. Linley conseguiu rir enquanto balançava a cabeça em elogio. E você é realmente muito audacioso. O chefe soberano do destino, Orlov, sorriu ao olhar para Linley. Parece que você está bastante confiante. Mas eu também sinto que você está bastante confiante. Linley riu calmamente. Você acha que apenas confiando naquela arma do Deus Supremo você será capaz de me matar? Oh, eu esqueci. Você é uma bula. Você é capaz de dividir sua consciência em duas e passou incontáveis anos pesquisando como um louco. Imagino que você tenha uma técnica suprema própria. Ao ouvir as palavras de Linley, um sorriso apareceu no rosto de Orlov. Tenho muita sorte e devo comemorar o fato de ser um bula, porque apenas em termos de minha defesa física, sou inferior às 4 bestas divinas, ao Leviatã Negro e às outras bestas divinas supremas. Minha raça bula, entretanto, tem potencial ilimitado. O chefe soberano do destino, Orlov, tinha uma expressão indescritível nos olhos. O temperamento determina o destino de alguém. Devido a muitos pensamentos contraditórios, muitos gênios acabam se limitando. Mas eu sou capaz de abandonar todos os pensamentos contraditórios e complicados que me atrapalham. Toda a minha maldade e minha avareza. Posso deixar tudo de lado, deixando para trás apenas o que preciso. Linley riu calmamente. Assim, acabamos com uma Augusta selvagem, autoritária e avarenta, bem como com o especialista supremo, Orlov, que se concentra em sua pesquisa e não se importa com os assuntos mundanos. Certo. Orlov assentiu e riu. Para dizer a verdade, nós bulas não somos tão talentosos por natureza. Originalmente, como Paragon, eu tinha um clone do soberano, mas em termos de poder, não estava confiante em ser capaz de derrotar os outros chefes soberanos dos editos. Assim, tive que esconder meu poder e garantir que eles não me temeriam. Se os 3 unissem forças contra mim, eu definitivamente perderia. Portanto, não poderia deixá-lo saber que Augusta e eu éramos a mesma pessoa. E assim, naturalmente, acabei tendo 182 filhos. Na realidade, essas crianças eram recém-nascidos com excelentes talentos que selecionei nos vários planos materiais. Depois que crescessem, naturalmente não se lembrariam do que aconteceu quando tinham 1 ou 2 anos de idade. Augusta os treinou e eles naturalmente acreditariam que Augusta era seu pai. E assim surgiu o clã Augusta. Quem então suspeitaria que Augusta e eu éramos um só? Orlov riu baixinho. No passado, você era extremamente cauteloso. Mas agora, ao que parece, você não tem mais preocupações? Linley riu calmamente. O chefe soberano do destino, Orlov, sorriu e assentiu. Para dizer a verdade, agora não tenho nenhuma consideração pelos outros 3 chefes soberanos dos editos. Isso ocorre porque durante todos esses anos, eu nunca revelei todo o meu poder. Você conseguiu destruir um dos meus clones. Você é bastante formidável. Para mostrar meu respeito por você, hoje revelarei todo o meu poder. Embora você morra, permitirei que morra satisfeito. Linley franziu a testa ligeiramente. O fato de Orlov rir e falar dessa maneira indicava que sua autoconfiança era extremamente alta. Me mata. Augusta também disse que iria me matar, mas no final eu o matei. Linley sorriu, mas então, de repente, cracle, a espada do Deus Supremo da Vida na mão de Linley instantaneamente se transformou em um raio de luz verde. Uma linha extremamente concentrada de luz de jade escura, do tamanho de um dedo, disparou através do vazio, cortando-o como uma faca e deixando para trás apenas um rasgo espacial extremamente fino que nem mesmo o sentido divino conseguia ver claramente. A espada do Deus Supremo da Vida de Linley foi apunhalada diretamente no corpo de Orlov, o chefe soberano do destino. Seu ataque de espada mais poderoso. Intenção da espada. Depois de fundir completamente todos os 4 mistérios profundos, o poder de Linley aumentou 1000 vezes. Ele agora estava completamente aterrorizante, e podia-se imaginar quão forte era o poder que esse ataque de espada continha. Clang, um som de toque. Orlov apenas sorriu ao olhar para Linley, nem mesmo usando sua própria espada do destino supremo para bloquear, permitindo que Linley o esfaqueasse com sua espada. O que? O rosto de Linley mudou dramaticamente. Impossível. Os espectadores distantes, incluindo os chefes soberanos da morte e da destruição, não conseguiram evitar gritar em estado de choque. Eles poderiam dizer o quão terrivelmente forte era a espada de Linley. Falando logicamente, ninguém deveria poder confiar em seu corpo para se defender contra isso. Nem mesmo os chefes soberanos. Haha. Orlov não pôde deixar de começar a rir. Após a criação do universo Linley, houve um total de 7 missões Overgod. Os outros 3 chefes soberanos dos editos e você, Linley, adquiriram cada um artefato Overgod. Mas isso representa apenas 4 missões concluídas. Para o mundo exterior, apenas admiti que possuía um artefato do Overgod que protegia a alma, enquanto Augusta adquiria uma arma do Overgod. Mas e a última missão do Overgod? Quem completou? Você sabe, Linley. Orlov era bastante presunçoso. O coração de Linley apertou.
Poderia também ter sido, também fui eu. O chefe soberano do destino, Orloff Hill. Este artefato Overgod é um artefato defensivo do Overgod. Enquanto ele falava, uma armadura completamente preta apareceu no corpo de Orloff. Este artefato defensivo do Overgod já havia se tornado um com a pele de Orloff. O coração de Linley estava agora gelado. Os distantes e espectadores soberanos também ficaram completamente silenciosos. Deus do céu! Orloff era um monstro completo. Ele tinha um artefato Overgod que protegia a alma, um artefato defensivo do Overgod e uma arma do Overgod. Ele tinha 3 artefatos Overgod. Ele provavelmente poderia ficar ali sem fazer nada, e os outros ainda assim não seriam capazes de matá-lo. Orloff, os chefes soberanos da destruição, morte e vida não tinham mais nenhum desejo de lutar contra ele. Os 3 artefatos do Deus Supremo garantiam que qualquer um, por mais autoconfiante que fosse, sentiria seu moral despencar nas profundezas do mar. Normalmente, permitirei que este artefato defensivo do Overgod seja transformado na aparência dos Jardins Orloff. Eu o amarrei há muito tempo e sob meu controle ele não emana nenhuma aura. Embora muitas pessoas estejam curiosas sobre meus jardins levitantes e possam sentir que é extraordinário, ninguém sabia que na verdade era meu artefato defensivo do Deus Supremo transformado. Orloff Hill. Os Jardins Orloff eram na verdade um artefato defensivo do Overgod. Orloff parecia estar de excepcionalmente bom humor. Ele até divulgou um segredo tão importante. O que depois de tantos anos escondido, você decidiu revelar tudo hoje? Linley estava a 1 milhão de quilômetros de distância de Orloff, mas muito cauteloso. Estes dois estavam no auge do poder entre os soberanos. Eles ficaram ali, dentro dos fluxos de energia caótica a uma distância de 1 milhão de quilômetros, falando uns com os outros em vozes que ressoavam como um trovão. Haha, não preciso mais esconder nada. Orloff Hill. Quanto ao porquê disso você saberá em breve. Orloff não parecia nem um pouco triste com a perda de seu clone Sovereign. Em vez disso, ele parecia presunçoso e orgulhoso. Oh, Linley Hill. Uau! Linley imediatamente se transformou em um raio de luz, fugindo em alta velocidade para longe. Que sorte horrível! Na verdade, Orloff tem 3 artefatos Overgod, e ele não é mais fraco do que eu para começar. Mesmo que ele fosse mais fraco do que eu, com 3 artefatos Overgod em mãos, não há como derrotá-lo. Eu não imaginei que encontraria esse tipo de monstro imediatamente após avançar. O coração de Linley estava cheio de total resignação. Fugindo? Orloff também se transformou em um raio de luz, perseguindo com força total. Em termos de vontade pura, o chefe soberano do destino, Orloff, tinha 3 porções a mais do que os chefes soberanos comuns. Quanto a Linley, ele só tinha uma porção adicional de vontade a mais do que um chefe soberano. No entanto, Linley tinha seu poder soberano fundido. Pode-se dizer que em força pura e bruta, os dois estavam aproximadamente no mesmo nível. No entanto, a velocidade não era o forte de Linley. Quanto a Orloff, porém, ele passou incontáveis anos analisando e fortalecendo-se. Pode-se dizer que ele atingiu os limites de defesa, ataque e velocidade. Ao perseguir Linley, Orloff claramente foi um pouco mais rápido que ele. Tão rápido, essa velocidade é inconcebível. Os soberanos espectadores no espaço caótico ficaram completamente estupefatos agora. Linley e Orloff, em termos de velocidade, superaram todos os outros soberanos agora. Linley é realmente tão poderoso quanto isso. O chefe soberano da destruição soltou um suspiro. Quanto ao chefe soberano da morte, vestido de violeta que voou para o seu lado, ela suspirou também. Linley é forte, mas esse Orloff, ele se escondeu muito bem. Agora que ele revelou sua força, não estamos mais qualificados para desafiá-lo pela supremacia. O chefe soberano da destruição também a sentiu impotente. 3 artefatos Overgod. Quem ousaria lutar contra Orloff? Alguns estavam chocados, enquanto outros estavam encantados. Os soberanos que escolheram servir Orloff estavam naturalmente encantados. Haha, então Lord Orloff era tão poderoso quanto isso. Sem dúvida, Lord Orloff é invencível entre os soberanos. Um homem com 2 chifres pretos e cabelos longos não pôde deixar de rir. Pessoal, Lord Orloff está prestes a matar aquele garoto Linley. Oh, Linley já fugiu para o reino da vida. Vamos persegui-los e continuar observando. O soberano do fogo Bort disse rindo. Instantaneamente essas palavras provocaram uma reação de alguns dos soberanos vizinhos. Todos já consideravam Linley um homem morto. Ele era poderoso e provavelmente ainda mais poderoso do que os outros 3 chefes soberanos dos editos. Mas quem perseguiu Linley foi Orloff. O insondável Orloff, que tinha 3 artefatos Overgod. Uau! Uau! Dentro do espaço caótico, muitos soberanos começaram a voar em alta velocidade em direção ao Reino da Vida. Dentro do Reino da Vida, Linley estava fugindo em alta velocidade, enquanto o chefe soberano do destino, Orloff, se aproximava cada vez mais de Linley. Embora tivessem largado a uma distância de 1 milhão de quilômetros, Orloff conseguiu alcançá-lo, graças à sua maior velocidade. Não é bom. Essa técnica de novo. O rosto de Linley mudou de repente. Os dois estavam agora a apenas 10 quilômetros de distância e neste exato momento, uma aura poderosa tomou conta dele. O sentido divino fundido de Linley poderia facilmente sentir
que fantasmas do dragão azul, tigre branco, tartaruga negra e pássaro vermilion apareceram ao redor da cabeça, pés e lados de Orlov. O espaço dentro de incontáveis quilômetros congelou completamente. No chão abaixo deles, vários especialistas que estavam treinando ou lutando também ficaram completamente paralisados por essa compressão do espaço-tempo. Todos eles ficaram completamente chocados, mas incapazes de se mover. Svi! Uma luz translúcida saiu da boca de Orlov em direção a Linley. Paradoxo do espaço-tempo. Linley virou a cabeça, abrindo a boca. Da mesma forma, ele disparou 2 raios de sombras translúcidas de espada de sua boca. Este foi o ataque de alma mais poderoso de Linley. O raio de luz translúcido e as sombras translúcidas da espada colidiram. A primeira sombra translúcida da espada tremeu e imediatamente desmoronou, mas o raio de luz translúcido também diminuiu de tamanho. Em seguida, colidiu de frente com a segunda sombra da espada, e com um bang, a segunda sombra da espada também desapareceu. O raio de luz translúcido restante e muito enfraquecido foi dissipado pela energia espiritual de Linley assim que entrou em seu corpo. Admirável! Você realmente conseguiu bloquear essa técnica. A voz de Orlov ecoou na mente de Linley. O poder que você coloca nesta técnica é muito menor do que quando Vodred a usou. Linley enviou de volta. Em termos de poder bruto dos mistérios profundos, os ataques de alma e ataques materiais de Linley eram 10 vezes mais poderosos que os de um Paragon. Quanto a este paradoxo do espaço-tempo de Orlov, foi apenas algumas dezenas de vezes mais forte que o de um Paragon, e apenas algumas vezes mais forte que o ataque de Linley. Não foi capaz de matar Linley. Haha. Isso porque tanto Augusta quanto eu apenas refinamos e nos fundimos com uma única gota das essências sanguíneas das 4 bestas divinas. Orlov riu. Uma gota? Linley ficou intrigado. Ele entregou 11 gotas da essência sanguínea do dragão azul e um pouco mais dos outros 3 tipos de essência sanguínea. Por que então Orlov e Augusta usaram apenas uma gota de cada? No entanto, Linley não teve tempo para considerar isso. Ele está se atualizando. Desta vez, Orlov não usou um ataque de alma. Em vez disso, ele atacou com sua espada do Destino Supremo, querendo enfrentar Linley em um combate corpo a corpo. Linley cerrou os dentes e então atacou Orlov. Os dois estavam a apenas algumas centenas de metros um do outro, dada a rapidez com que os soberanos se moviam. De quanto tempo precisariam para atravessar tal distância? Mas Orlov era um especialista supremo entre os chefes soberanos. Sua velocidade de reação também foi incrivelmente rápida. Só que Linley tomou ativamente a iniciativa e esteve se preparando para isso o tempo todo, e assim ele imediatamente liberou seu ataque de intenção da espada. O Reino Infernal. Continente Bloodred. Doefire, como vão as coisas? Beirut enviou mentalmente. Longe no Reino Infernal, uma figura entrou através de uma fenda espacial. Foi Blefire quem chegou ao Reino Infernal. Anteriormente, quando os soberanos começaram a espalhar entre si que Linley e Augusta estavam travando uma batalha em um espaço caótico, Beirut se sentiu desconfortável, e então ele providenciou para que Blefire fosse assistir no espaço caótico. Beirut, Linley matou Augusta. Blefire disse apressadamente. Verdadeiramente? Isso é maravilhoso. Beirut ficou muito feliz. O que você tem? Por que você está assim? Mas, o rosto de Blefire ficou feio de se ver. Augusta e Orlov são na verdade a mesma pessoa. Orlov, Blefire começou a descrever tudo cuidadosamente e ao fazê-lo, o rosto de Beirut também ficou feio de se ver. No final, todo seu corpo estava começando a tremer. Fui eu quem prejudicou Linley. Beirut rosnou. O que devemos fazer agora? Blefire perguntou apressadamente. O que podemos fazer? Beirut soltou um suspiro. Não tenho ideia de como devo informar Bebe e os outros sobre isso. Neste exato momento, Beirut de repente franziu a testa. Ei, por que eles estão de volta? Blefire, o pai de Linley, Og e sua mãe Lina já chegaram à matriz de teletransporte do continente Bloodred. Vá imediatamente e providencie para que eles sejam escoltados até aqui. Linley, não podemos ajudá-lo, mas devemos proteger sua família e amigos. Certo. Blefire notou o pai e a mãe de Linley através do sentido divino também. Og e sua esposa Lina estavam avançando em direção às montanhas Kerit a toda velocidade. Eu sei tudo. Lembro-me de tudo. Os olhos de Lina estavam cheios de preocupação. Meu filho. Linley, será que ele foi matar o chefe soberano da luz? Nada acontecerá com Linley, não é? No mesmo instante em que Linley matou Augusta, os anjos do Lago da Ressurreição Angélica, que Augusta controlava, ganharam instantaneamente sua liberdade. Lina se lembrou de tudo que aconteceu no plano Yulan, e também de tudo que aconteceu depois que ela foi transformada em anjo. Ela imediatamente se lembrou de seu filho, Linley, que ela carregou por 10 meses, assim como de Varton. Só agora ela realmente começou a se preocupar com Linley. Uau! Blefire apareceu instantaneamente diante deles. Fogo azul. Og e Lina o reconheceram imediatamente. Blefire, o que aconteceu com meu filho, Linley? Lina imediatamente perguntou preocupada. No passado, embora ela tivesse conhecido Linley, naquela época ela ainda estava sob controle. Ela não sentiu nenhuma emoção por Linley. Só agora ela era verdadeiramente a mãe de Linley. Blefire tinha uma expressão feia no rosto. Ele soltou um suspiro. Venha comigo.
O poder soberano varreu Og e Lina, que imediatamente se transformaram em raios de luz vermelha, desaparecendo no horizonte e logo chegando às montanhas Kerit. Beirut, ao vê-los chegar, foi recebê-los e Abluefire. Não tenho certeza do que está acontecendo com Linley agora. Em breve, discutirei isso com vocês dois. Beirut olhou para Og e Lina enquanto falava. Por enquanto, Beirut não queria revelar que Linley estava lutando por sua vida. Og e Lina trocaram olhares com preocupação nos olhos. Bang! De repente, uma onda poderosa de ondas no solo varreu em direção a eles. Bluefire e Beirut viraram simultaneamente a cabeça para olhar para o sul, para o mar caótico. Linley, Orloff, Beirut e Bluefire ficaram chocados. Linley e Orloff estavam atualmente lutando entre si. Eles lutaram desde o Reino da Vida, depois passaram para um dos outros reinos superiores próximos, o Reino Infernal. Eles agora apareciam nas margens sul, nos céus do infinito e infinito mar caótico. Quase imediatamente depois, muitos soberanos abriram buracos na realidade e chegaram ao Reino Infernal. Os soberanos estavam todos assistindo a esta batalha espetacular e sem precedentes. Somente todos mantiveram uma grande distância de Linley e Orloff, porque como todos os espectadores sabiam, até mesmo os outros 3 chefes soberanos dos Éditos, para não falar dos chefes soberanos comuns, poderiam perder suas vidas diante desta batalha, entre Linley e Orloff. Bang! Bang! A estrutura circundante da realidade entrou em colapso repetidamente. Os incontáveis especialistas do mar caótico há muito se esconderam nas profundezas do mar, mas as vibrações que foram transmitidas até o fundo ainda os atordoaram. Quão terrivelmente poderosa era essa energia! Haha, Orloff, pensei que você fosse muito poderoso, mas agora, ao que parece, seu poder de ataque é apenas médio. Para me matar? Está longe de ser suficiente. A voz de Linley ecoou nos céus. Linley, seu ataque e seus mistérios profundos são de fato extremamente poderosos. Admirável de verdade. Se o seu artefato Overgod combinasse com você, eu provavelmente acharia difícil matá-lo. A voz do chefe soberano do destino também soou. Linley e Orloff estavam nas profundezas do mar caótico, olhando um para o outro a uma distância de 10.000 quilômetros. Embora estivessem distantes, a aura aterrorizante que cada um irradiava era algo que podiam sentir, mesmo sem usar o sentido divino. Me mata! Como você vai me matar? Linley riu. O corpo de Linley estava coberto por uma camada fluida de luz jade escura. Suas feridas sangrentas curavam repetidamente e incessantemente. Em termos de vontade e poder soberano, Linley e Orloff eram iguais, mas em termos de mistérios profundos, Linley estava em um nível mais alto que Orloff, enquanto a arma Overgod de Orloff era utilizada em um nível mais alto que Linley. Isso fez com que, em termos de poder de ataque de matéria-prima, Linley e Orloff estivessem no mesmo nível um do outro. No entanto, Orloff tinha um artefato defensivo do Overgod. Ele poderia ignorar sua própria defesa e se concentrar no ataque. Quanto a Linley, ele teve que defender cuidadosamente. Naturalmente, isso fez com que Linley ficasse em desvantagem. Ainda assim, Linley não perderia a vida como resultado. Afinal, a diferença de poder entre os dois não era tão grande. Todos os muitos soberanos assistiram nervosamente. Até agora, todos eles perceberam que entre os chefes soberanos, Linley e Orloff eram os dois mais fortes. Mas Orloff tinha 3 artefatos dos deuses supremos. Ele poderia ser considerado imbatível e, portanto, aos olhos de muitos soberanos, esse duelo dos 2 especialistas mais poderosos já criados resultaria na queda de Linley. Na verdade, alguns soberanos sentiram tristeza por Linley. 10.000 anos. Para ele alcançar essas alturas significa que Linley pode ser descrito como uma maravilha absoluta. Alguém como ele, que pena. Ele vai morrer. Mesmo que Linley vá morrer, os incontáveis planos do universo nunca, jamais o esquecerão. Afinal, ele é a única pessoa qualificada para lutar contra Orloff, um soberano supremo sem igual. Os vários soberanos conversaram entre si, muitos sentindo tristeza por Linley. E ainda assim, ao mesmo tempo, eles também sentiam admiração por Linley em seus corações. De modo geral, ao enfrentar um homem que estava prestes a morrer, outros esqueceriam suas falhas e não sentiriam ciúmes, e então, naturalmente, a maioria deles sentia simpatia por Linley. Ainda assim, eles continuaram a observar enquanto Linley era levado à morte, um passo de cada vez. Haha, Linley. A voz de Orloff mais uma vez soou nos céus acima do mar caótico. Um sorriso confiante estava em seu rosto. Já faz muito tempo que não tive uma batalha tão agradável. Linley, agora mesmo, fiquei tão feliz quando lutei com você. Eu realmente não estou disposto a deixar você morrer, mas também não quero deixar você viver. Você não ficou intrigado sobre por que não estou mais escondendo meus segredos? O chefe soberano do destino, Orloff, riu. Linley virou-se para olhar para Orloff, balançando a cabeça ligeiramente. Por quê? Isso porque não muito tempo atrás, ou para ser mais preciso, durante a última guerra planar, quando vi a formação de Batalha Sansara seus 6 emissários ativados, tive um lampejo de percepção. Depois passei algumas décadas e finalmente completei minha técnica suprema, anteriormente falha e não aperfeiçoada. O chefe soberano do destino, Orloff, sorriu. Técnica suprema? Linley franziu a testa. Neste momento, Orloff realmente estendeu a mão para falar em particular com ele através do sentido divino.
Sim, técnica suprema. Ao longo de incontáveis eras, não gastei muito tempo desenvolvendo minha técnica do corpo Sansara dourado. Na verdade, meu tempo foi gasto no desenvolvimento deste ataque supremo, o maior de todos os ataques materiais, Transcendência Sansara. Transcendência do Sansara? Linley ficou secretamente chocado. Orloff suspirou através do sentido divino. Linley, você definitivamente morrerá, então gostaria de lhe contar alguns segredos que descobri. Há muito, muito tempo, descobri que os incontáveis planos do universo operavam de maneira muito ordenada. Quem criou as matrizes de teletransporte? Os deuses supremos? Os Overgods nada mais são do que as manifestações dos Éditos. Por que então eles fariam uma coisa dessas? Além disso, por que haveria guerras planares? O objetivo das guerras planares é claramente reduzir o número de especialistas, de modo a garantir que o número de especialistas dentro dos aviões seja equilibrado. Todos esses vários mecanismos estabelecidos trouxeram um sentido para mim. Uma sensação de que os incontáveis planos do universo estavam sendo guiados por uma mão invisível. Orloff disse. Linley ficou atordoado. As palavras de Orloff foram muito razoáveis. De fato, parecia que uma mão invisível governava os incontáveis planos. Quero me libertar dessa regulamentação. Liberte-se deste controle. O olhar de Orloff era penetrante. Há incontáveis anos, meu objetivo era superar os outros soberanos. Agora sou invencível e, portanto, meu objetivo é desenvolver o ataque material mais poderoso, para destruir o próprio universo. Farei com que nem os céus nem a terra possam me parar, possam me amarrar. Superarei e transcenderei o Sansara, este ciclo do universo. O coração de Linley tremia enquanto ouvia. Incontáveis anos de pesquisa. Analisei inúmeras raças e descobri alguns segredos. O sorriso de Orloff estava cheio de alegria. Ele não queria contar aos outros soberanos sobre esse assunto. Mas quanto a Linley, como ele viu, Linley iria morrer. E então, ele finalmente falaria para Linley essas palavras que ele havia escondido em seu coração por tantos anos. O universo está cheio de espaço. Assim, prestei especial atenção a algumas habilidades divinas inatas que estavam ligadas ao espaço. A meu ver, se eu fosse capaz de desenvolver um ataque que pudesse romper e destruir o próprio espaço, o que aconteceria? O universo entraria em colapso? Ou alcançaria um universo diferente? Não sei, mas estou ansioso para descobrir. Esta técnica Transcendência Sansara permaneceu imperfeita, apesar de incontáveis anos de pesquisa. Ainda assim, absorvi muita experiência e melhorei constantemente meu próprio poder. E ainda assim, eu ainda sentia que algo estava errado. Depois, quando aprendi o paradoxo do espaço-tempo com Vodred, percebi onde estava o problema e então, quando você me presenteou com as essências sanguíneas das 4 bestas divinas, passei a maior parte delas em pesquisas. Linley finalmente percebeu porque Augusta e Orloff usaram apenas uma única gota das muitas gotas de essências sanguíneas das 4 bestas divinas que Linley havia fornecido. Apesar disso, porém, a técnica da transcendência do Sansara permaneceu áspera e desarmônica. Mas quando vi a formação de batalha Sansara que o emissário sob seu comando havia desenvolvido, de repente entendi. Uma formação mágica. Esta minha técnica poderia ser fundida com uma formação mágica e assim ser configurada ainda mais perfeitamente. O rosto de Orloff estava repleto de um sorriso de autossatisfação. Finalmente consegui. Pessoalmente, acredito que este meu ataque de transcendência do Sansara esteja no auge do que é possível. Em termos de poder, é definitivamente superior ao paradoxo do espaço-tempo. Linley, para mostrar meu respeito por você, permitirei que você morra sob esta técnica. Experimente você mesmo, minha transcendência Sansara. O rosto de Orloff começou a brilhar com uma luz quase sagrada. Ele parecia quase como uma daquelas figuras sagradas entre os mortais enquanto levantava sua espada do destino supremo. Estrondo. 4 ilusões de espadas apareceram de repente ao redor de Orloff. Um era verde jade, um era amarelo terra, um era vermelho ardente e um era azul claro. As 4 ilusões de espadas giraram em torno de Orloff em alta velocidade e instantaneamente. Estrondo. O universo começou a mudar. Escureceu. Todos os soberanos espectadores ficaram completamente estupefatos. Que tipo de poder aterrorizante era esse? Esta técnica Transcendência do Sansara foi a técnica mais aterrorizante que Orloff desenvolveu, depois de passar incontáveis anos extraindo e analisando as melhores partes de várias outras técnicas e poderes. Eu só tenho uma chance. Assim que Orloff começou a liberar sua técnica, Linley reagiu. E o que ele fez foi... Uau! Linley fugiu freneticamente para longe. E quando ele fez isso, as 4 ilusões de espada girando em torno da espada do destino supremo formaram uma gigantesca espada ilusória com mais de 100 metros de comprimento. A espada cortada. Crackle, um terrível abismo espacial apareceu na frente dele, estendendo-se até o infinito. Criou vibrações espaciais por incontáveis quilômetros ao redor, causando a morte de inúmeras criaturas vivas dentro do mar caótico. Esta espada ilusória que continha 4 tipos de ilusões de espada chegou quase instantaneamente na frente de Linley.
Quando seu oponente lançou este ataque, Linley separou seu corpo em três: um Linley em forma de dragão, o clone soberano do tipo água e o clone soberano do tipo vento. Arg! O Linley em forma de dragão soltou um grunhido baixo. Empunhando a espada do Deus Supremo da Vida em suas mãos, ele balançou selvagemente contra a ilusão da espada. Bang! Linley sentiu como se uma montanha estivesse caindo sobre ele. Quase em um instante, as duas mãos que Linley estava usando para empunhar sua espada do Deus Supremo da Vida se despedaçaram completamente. Seus ossos se partiram e o sangue fluiu por toda parte. A espada do Deus Supremo da Vida tremeu, depois escorregou de suas mãos, com a ponta sendo derrubada para trás e cortando o peito de Linley, tão facilmente quanto cortar um tecido. Com um som de corte, o peito de Linley foi completamente aberto, do ombro à cintura. O corpo dividido de Linley brilhou e ele instantaneamente o trocou por seu clone soberano do tipo terra. A espada do Deus Supremo da Vida, por ter sido usada para bloquear a ilusão da espada, foi na verdade lançada para longe, voando para longe como um meteoro. Que aterrorizante! Todos ficaram completamente pasmos. Os três Linley estavam atualmente fugindo para longe, mas o estranho era: Linley não estava realmente em busca de sua espada do Deus Supremo da Vida. A espada do Deus Supremo da Vida é realmente bastante resistente. Confiando nele para bloquear, ele foi capaz de salvar sua vida. No entanto, não haverá uma próxima vez. Orloff perseguiu Linley em alta velocidade, também se preparando para liberar sua técnica suprema mais uma vez. Os chefes soberanos e os soberanos comuns estavam todos cheios de terror. Isso incluía Beirut e Bluefire, que eram os mais próximos dele. Muito poderoso. Linley, pensando naquela cena, pensou consigo mesmo. O poder de ataque era tão forte que realmente quebrou as escamas dracônicas em minha mão e quebrou meus ossos, derrubando a espada do Deus Supremo da Vida em meu corpo e enviando-a voando para longe. Deve ser entendido que o corpo de Linley, especialmente quando infundido com sua vontade e quando preenchido com seu poder soberano fundido, era muito mais poderoso do que a maioria dos artefatos soberanos. E ainda assim, apesar disso, ele ainda sofreu tal destino. Essa técnica, Transcendência Sansara, era simplesmente muito poderosa. Os frutos de seus incontáveis anos de pesquisa são realmente poderosos. O olhar de Linley estava preso em uma figura distante, o soberano do fogo Bort. Bort estava atualmente ao lado dos outros soberanos que serviam ao chefe soberano do destino, Orloff. Lord Orloff é muito poderoso. Essa técnica é absolutamente invencível. O homem com 2 chifres pretos disse rindo. Haha, Linley foi realmente capaz de permanecer vivo. No entanto, sua espada do Deus Supremo da Vida foi derrubada. O que ele vai usar para bloquear o próximo ataque? Bort riu com desdém. Para começar, ele estava com bastante inveja de Linley e da última vez, Linley latiu para ele. Isso fez com que Bort tivesse uma impressão muito negativa de Linley. Naturalmente, ele esperava que Orloff matasse Linley. Pessoal, Linley está voando em nossa direção. Rápido, afaste-se. Todos os soberanos se afastaram apressadamente, mas não estavam com muita pressa. Afinal, eles acreditavam que Linley estava simplesmente fugindo, e por acaso fugiu na direção deles. Mas o estranho foi: Svi. Quando os soberanos voaram para longe, Linley também mudou de direção repentinamente. A velocidade de Linley era mais de 100 vezes maior que a daqueles soberanos menores, e ele apareceu instantaneamente diante deles. O que? O rosto de Bort mudou dramaticamente. Bang! O punho de Linley bateu na cabeça de Bort. Um pequeno e fraco soberano do fogo na frente de Linley não foi capaz de revidar. Faísca soberana do tipo fogo. Praticamente no mesmo instante em que ele atacou, Linley enviou uma gota de seu sangue para aquela centelha do soberano menor. Seu olhar era afiado. Até agora não tenho outras opções. Somente fundindo-me com sua centelha soberana do tipo fogo poderei subir de poder novamente. Linley não tinha outras escolhas. Ele não queria morrer. Uma vez que ele morreu, Beirut, Bluefire e até mesmo o clã das 4 bestas divinas e os membros da família de Linley. Quem sabia o que aconteceria com eles? Assim Linley teve que agir. Havia alguns soberanos do fogo presentes, mas o único por quem Linley sentia antipatia era Bort. Assim, sem hesitar, escolheu aquele pobre coitado. Estrondo. O mundo começou a mudar mais uma vez. Inúmeras quantidades de essências elementares de fogo giravam no ar enquanto a centelha soberana do tipo fogo entrava no clone de fogo divino no corpo de Linley. Levou apenas um instante para refinar uma centelha soberana, e assim as almas de Linley mais uma vez começaram a se transformar, e Will mais uma vez inundou sua alma. Além disso, 4 tipos de poder soberano. Fuse. Livro 21, O Pico. Capítulo 44, Um Novo Nome, Parte 2. Dentro do corpo de Linley, 4 tipos de poder soberano começaram instantaneamente a borbulhar e espumar. Linley, ao se fundir com uma centelha de fogo do soberano menor, você ganhará um pouco mais de vontade. Sem um artefato Overgod, não há como você resistir ao meu golpe. O corpo do chefe soberano do destino foi mais uma vez cercado por aquelas 4 espadas ilusórias, que começaram a girar em torno dele. Mas Linley apenas fechou os olhos, os músculos do rosto se contraindo levemente.
Esses 4 tipos de poder soberano. No passado, a singularidade da fusão de 4 tipos de poder divino fez com que Linley se sentisse certo, que ao fundir 4 tipos de poder soberano, definitivamente haveria um produto único também. Mas a singularidade disso superou completamente a imaginação de Linley. Crackle, depois que os 4 tipos de poder soberano se fundiram, eles instantaneamente se transformaram em um tipo de energia única, cinzenta e nebulosa. Esta energia cinzenta preencheu cada centímetro do corpo de Linley. Seus ossos, sua pele, seus vasos sanguíneos, seus órgãos, até mesmo sua mente e sua alma. A carne de Linley estava tremendo. Todo seu corpo estava se contorcendo. Crackle transformou seus músculos, seus ossos e cada minúscula parte dele. Mudanças terríveis estavam ocorrendo em seu corpo e praticamente a cada segundo, o corpo de Linley seria fortalecido centenas de vezes. Ele estava constantemente aumentando em poder e ganhando força. Diante da energia cinzenta criada pelos 4 tipos de poder soberano fundido, o corpo de Linley parecia responder simplesmente ficando mais forte, mais forte, mais forte. Cuidado, Linley! A voz de Beirut ecoou na mente de Linley. Linley abriu os olhos. Svi! Aquela espada do destino supremo, fluindo com 4 tipos de cores, já havia chegado na frente de Linley. Golpear! As roupas de Linley quebraram e no peito de Linley, a espada do destino supremo deixou para trás um único arranhão sangrento. O que? Os olhos do chefe soberano do destino e dos outros se arregalaram. Como isso pode ser? Os soberanos que assistiam a esta batalha ficaram completamente estupefatos. A insuperável técnica suprema de Orlov, Sansara Transcendence na frente de Linley foi capaz de apenas rasgar a pele de Linley. Crackle, aquele arranhão sangrento curou instantaneamente enquanto, ao mesmo tempo, o corpo de Linley continuou a se fortalecer. Seus ossos, seus músculos, cada componente de seu interior estava constantemente se quebrando e se reformando, aumentando seu poder uma e outra vez. Cada aumento de poder era terrivelmente grande e ainda assim, parecia acontecer sem fim. Grandes quantidades de energia cinzenta estavam sendo consumidas pelo corpo de Linley. Pesquisei por incontáveis anos para desenvolver meu ataque de espada mais poderoso. Como pode ser que eu nem consiga perfurar sua pele? Impossível, impossível. Orlov não pôde deixar de começar a gritar. Na verdade, ele avançou com sua espada do destino supremo para atacar Linley mais uma vez, e as ilusões da espada quadricolor se manifestaram mais uma vez, resultando naquela espada aterrorizante. Golpear! A espada do Deus Supremo mais uma vez cortou o corpo de Linley, mas desta vez, nem sequer rompeu a pele. Orlov e os outros olharam para Linley, atordoados. Rumble, o espaço ao redor de Linley tremeu violentamente, liberando uma onda de energia que realmente derrubou Orlov voando para longe. Quanto a Linley, ele ficou ali silenciosamente no centro daquela onda de energia, com os olhos fechados como uma divindade invencível da guerra. Inconcebível! Inconcebível! Linley, após receber aquele golpe de seu inimigo, concentrou-se completamente em sua autotransformação. Seu corpo estava passando por uma evolução surpreendente. Linley esperava por isso, mas nunca imaginou que suas centelhas soberanas iriam realmente derreter. Certo, eles derreteram, como se fossem cubos de gelo. As centelhas soberanas eram indestrutivelmente resistentes e nenhuma delas jamais foi destruída, apesar da passagem de incontáveis anos. Mas eles estavam realmente começando a derreter. Cercadas por aquela energia cinzenta, as 4 centelhas soberanas fundidas de Linley começaram a derreter. As 4 almas em forma de espada que estavam dentro das centelhas soberanas foram reveladas, e as 4 almas em forma de espada, assim como a alma em forma de espada do corpo principal, também começaram a se transformar após serem submersas naquela energia cinzenta. Era como se eles estivessem se libertando de um casulo e se transformando em uma borboleta. Lentamente, as 5 almas flutuantes em forma de espada realmente se fundiram, fundindo-se como líquidos fluindo, e finalmente se transformando em uma única alma em forma de espada. Esta alma em forma de espada começou a mudar de cor. Primeiro era azul, então era amarelo terra, em seguida, tornou-se jade, depois ficou vermelho, e no final ficou completamente translúcido. Uma alma virtualmente invisível, translúcida e em forma de espada. Bang! Os 4 clones soberanos de Linley, desprovidos de centelhas e almas soberanas, desmoronaram completamente. Restava apenas um corpo e uma única alma translúcida em forma de espada. Essa transformação consumiu grande parte dessa energia cinzenta. Completamente inconcebível. Embora suas almas tivessem se fundido, e ele tivesse até perdido sua centelha soberana, Linley podia sentir claramente a existência de todos os 4 mares elementais. Ele poderia facilmente extrair deles 4 tipos de poder soberano. E não apenas isso, Linley podia até sentir o mar elemental da luz, o mar elemental das trevas, e todos os outros planos que serviam como fontes de poder. Linley, com apenas um pensamento, poderia convocar todo tipo de poder soberano. Meu poder de vontade se foi? Linley descobriu que depois que suas centelhas soberanas foram consumidas e suas almas foram transformadas em uma só, sua vontade original desapareceu. Apenas. Linley sentiu um tipo único de controle sobre o espaço circundante. Essa sensação de controle era como se esta parte do mundo fosse seu domínio. Ele não precisava de Will.
Ele não precisava de mais nada. Ele poderia simplesmente usar o poder do mundo para restringir quaisquer inimigos e matar todos eles. Eu sou impossível. Orlov, que sempre foi invencível, parecia ter enlouquecido. Ele estava repetidamente usando sua arma Overgod para atacar Linley, mas a onda de energia que emanava do corpo de Linley o forçou a ficar longe, e ele foi incapaz de se aproximar. Todos os soberanos que assistiram a isso ficaram completamente sem palavras. O que aconteceu agora superou completamente suas expectativas. O poder que Linley revelou ultrapassou o reino dos soberanos. Ele se tornou um deus supremo? O chefe soberano da morte murmurou. O queixo do chefe soberano da destruição, que estava próximo, ergueu-se e ele piscou repetidamente. Será que as criaturas vivas podem realmente treinar até o nível do Deus Supremo? Haha, maravilhoso. Bluefir e Beirut, dentro das montanhas Kerit, assistiram Orlov atacar como um louco, mas não conseguiram nem chegar perto de Linley. Eles não puderam deixar de se sentir extremamente felizes. Você terminou? Uma voz calma e tranquila soou. Linley, cercado por aquela onda de energia, abriu os olhos e olhou para Orlov, que estava diante dele. Neste momento Linley parecia uma espada. Depois que sua alma se transformou, uma intenção de espada pareceu explodir dele. Só de olhar para Linley fez seus corações tremerem. O chefe soberano do destino balançou violentamente a mão com sua espada do Deus Supremo do Destino, apenas para perceber que ele não conseguia se mover, porque a mão direita de Linley agarrou a espada do Destino Supremo. Esta espada do Deus Supremo, Linley soltou um suspiro. De repente ele teve uma sensação estranha, como se essa espada do Deus Supremo não fosse tão resistente. A mão direita de Linley aplicou um pouco de pressão. Rachadura. Um som claro e vibrante. O que representava era que o exaltado e incomparável artefato Overgod tinha sido quebrado ao meio por Linley. Que comum. Linley jogou-a de lado casualmente, e a metade da espada do Deus Supremo em suas mãos caiu dos céus, caindo nos mares abaixo. Plonk. Afundou nos mares. Todos os soberanos espectadores ficaram mais uma vez sem palavras. Até o chefe soberano do destino olhou atordoado para a metade restante da espada do Deus Supremo que ele segurava. Isso? Como pode isso? Assim que suas palavras soaram. Svi. O corpo de Orlov de repente se transformou em um raio de luz, enquanto ele fugia para longe em alta velocidade. Mesmo agora, Orlov ainda tinha uma vaga esperança de que poderia permanecer vivo. Sua terra natal era um plano material, e ele queria fugir para lá. Orlov iria continuar sua pesquisa, até chegar o dia em que ele ultrapassasse Linley. Ele sentiu que, embora o poder de ataque de Linley tivesse aumentado, sua velocidade não necessariamente aumentou. Infelizmente. Você quer fugir? O corpo de Linley brilhou e ele percorreu incontáveis quilômetros em um único instante, chegando antes de Orlov. Sua velocidade foi inúmeras vezes mais rápida que Orlov. O olhar resoluto e inflexível nos olhos de Orlov esmaeceu. Eu perdi. Completamente perdido. Ele entendeu que Linley, que foi capaz de quebrar facilmente a espada do destino do Deus Supremo, definitivamente também seria capaz de romper facilmente sua armadura defensiva do Deus Supremo. Os olhos do chefe soberano do destino, Orlov, de repente se iluminaram novamente e ele olhou para Linley. Linley, espero que você use seu ataque mais poderoso para me matar. Embora fossem inimigos, Linley ainda sentia uma certa admiração por Orlov. Admiração por quão louco ele era. Tudo bem então. Usarei meu ataque mais poderoso para matar você. Linley pressionou 2 dedos juntos, formando uma espada com eles. Uma espada cinza embaçada com cerca de 1,5 metros de comprimento emergiu lentamente. Assim que a ilusão de uma espada cinza embaçada surgiu, o espaço circundante começou a tremer e a se fraturar em incontáveis pedaços. Orlov olhou atentamente para a espada ilusória com sua atenção concentrada. Uau! A espada perfurou o ar. O ataque de espada mais poderoso de Linley foi finalmente liberado, sua intenção da espada fundida com 4 tipos de poder. Bang! Uma explosão aterrorizante soou. Uma explosão sem precedentes. A espada de Linley parecia ter criado uma mudança terrível no mundo. Um enorme e aterrorizante buraco negro com quase 10.000 quilômetros de circunferência apareceu diante de Linley. Inúmeras quantidades de densa energia cinzenta emergiram deste buraco, derramando-se no reino infernal e espalhando-se em todas as direções. Não é bom. Essa energia cinzenta se espalhou tão rapidamente que praticamente num instante, atravessou incontáveis milhões de quilômetros. Os 11 soberanos que demoraram um pouco para fugir foram tocados por ela, e qualquer coisa que a energia cinzenta tocasse foi instantaneamente transformada em nada. Até mesmo suas centelhas soberanas foram derretidas no nada e desapareceram. Toda esta região foi completamente transformada em uma região de morte. Agora mesmo, os chefes soberanos da morte e da destruição, e os vários outros sobreviventes, ficaram tão aterrorizados que seus rostos ficaram brancos. Agora mesmo, o terrível buraco negro que a espada de Linley criou expeliu quantidades ilimitadas de energia cinzenta, que representou a aniquilação. Qualquer coisa tocada pela energia cinzenta, sejam deidades comuns ou soberanos poderosos, e até mesmo rochas e água inanimadas, foram transformadas em nada. Um passo mais lento e todos nós teríamos morrido. O chefe soberano da destruição permaneceu extremamente tenso.
Agora mesmo, o que foi isso? Os soberanos sobreviventes ficaram completamente aterrorizados. Embora tivessem visto o quão poderoso Linley era, nunca ficaram tão aterrorizados como estavam agora. O buraco negro que de repente vomitou aquela energia cinzenta era simplesmente aterrorizante demais. Todos os soberanos mais próximos morreram. Nem mesmo suas centelhas soberanas permanecem. O rosto do chefe soberano da morte estava pálido. E aquele Linley, ele foi cercado por aquela energia cinzenta e transformado em nada também. A energia cinzenta criou uma região que os soberanos não podiam usar seu sentido divino para escanear. Esses soberanos não sabiam exatamente o que havia acontecido quando a energia cinzenta se espalhou naquela região. Mas havia uma coisa de que eles tinham certeza: tudo dentro daquela região foi transformado em nada. Linley. O rosto de Beirut estava pálido. O rosto de Blefiri também estava completamente sem sangue. Eles nunca imaginaram que uma reviravolta tão inspiradora ocorreria. Linley, cujo poder disparou repentinamente, na verdade desapareceu dentro daquela terrível energia cinzenta e desapareceu. A essa altura, a energia cinzenta estava voltando para o buraco negro. Ele desapareceu completamente e até mesmo o buraco negro foi diminuindo lentamente, antes de finalmente desaparecer também. A terrível onda de energia causou espanto em todo o reino infernal. Onde é este lugar? Linley olhou para o seu entorno. O espaço ao redor estava cheio daquela estranha e nebulosa energia cinzenta. Seus próprios 4 tipos de poder soberano se uniram e formaram exatamente o mesmo tipo de energia, que então transformou seu corpo e alma. Agora mesmo, seu ataque de espada parecia ter destruído os céus, permitindo que essa energia causasse a morte de muitos soberanos. Linley virou-se para olhar e viu uma membrana translúcida. No lado oposto da membrana translúcida havia um espaço caótico. Onde estou? O olhar de Linley de repente ficou afiado enquanto ele olhava para frente, porque alguém apareceu na frente dele. Essa pessoa estava vestida com roupas de cânhamo sem adornos. Ele tinha a cabeça cheia de cabelos desgrenhados e despenteados. O rosto deste homem de meia-idade tinha um sorriso extremamente animado. Haha, já se passaram 1000 grandes calpas, mas minha espera finalmente chegou ao fim. 1000 grandes calpas? Linley estava completamente confuso. Segundo irmão, venha comigo. O homem de meia-idade sorriu e estendeu a mão. Ele agarrou Linley pelo braço, puxando-o para frente em alta velocidade. O que surpreendeu Linley foi que cada passo que esse homem de meia-idade dava cobria uma distância ilimitada. Sua velocidade era incompreensivelmente mais rápida que a de Linley. Por que você me chama de segundo irmão? Linley olhou para ele, intrigado. E quem é você? Haha, porque você é a primeira pessoa, após a passagem de incontáveis anos, que foi capaz de romper as amarras do cosmos e entrar neste lugar, esta Ongmin Grand Mist. O homem de meia-idade disse com uma risada clara. O que é o cosmos? Linley perguntou apressadamente. Você disse que eu rompi as amarras do cosmos. Você está dizendo que os incontáveis planos em que vivo compõem o cosmos? Para ser mais preciso, os incontáveis planos materiais, os 7 planos divinos, os 4 planos superiores, os vários planos menores e o espaço caótico. Eles se combinam para formar um todo, que pode ser chamado de cosmos. O homem de meia-idade sorriu enquanto falava. Quanto a essa energia? Eu me refiro a isso como a energia espiritual da Ongmin. Linley respirou fundo. Na verdade, o chefe soberano do destino sentiu que parecia que uma mão invisível estava controlando os incontáveis planos e queria se libertar desse controle. Agora parecia que a mão invisível era o misterioso homem de meia-idade na frente de Linley. Energia espiritual da Grande Mista? Linley olhou atentamente para a energia cinzenta primordial. Minha casa fica à frente. O homem de meia-idade apontou para a frente. No centro daquela quantidade infinita de energia primordial, havia uma ilha com apenas algumas dezenas de metros de circunferência. Esta ilha tinha uma casa de palha construída em cima dela e ao lado da casa, havia uma árvore anã grossa e retorcida. Debaixo da árvore havia uma mesa de pedra e 2 bancos de pedra. Vamos sentar primeiro e depois conversar. O homem de meia-idade riu enquanto se sentava. Linley, cheio de perguntas, sentou-se também. Deu uma olhada. O homem de meia-idade acenou com a mão e instantaneamente formou-se um espelho aquoso. Uma esfera gigante emergiu do espelho, e esta esfera foi cercada por 4 esferas muito menores. O homem de meia-idade riu enquanto apontava para a pequena esfera à direita. Este é o cosmos em que você vive. O que? Linley olhou com o queixo caído. Existem 3 outros cosmos como o meu? E um ainda maior? Linley ficou verdadeiramente atordoado. O cosmos no centro é o cosmos principal, enquanto os 4 cosmos que o rodeiam são cosmos secundários. Eles têm apenas 1/10 do tamanho do principal. O homem de meia-idade sorriu. Todos os vários cosmos existem na região Ongmin Grand Mist. Quanto a mim, meu nome é Ongmin. Grand Mista? Linley olhou para o homem de meia-idade. Na verdade, o homem de meia-idade suspirou. Linley, deixe-me colocar isso desta forma. Há muito, muito tempo, esta região Ongmin me deu à luz. Eu era a única criatura viva dentro da Ongmin. Linley assentiu levemente. Depois de muito, muito tempo, me senti entediado. Tive um súbito insight e comecei a construir o cosmos.
Primeiro construí o cosmos principal, mas senti que por si só não era estável o suficiente, e então construí os 4 cosmos secundários, muito menores, formando um todo estável. Linley assentiu. A energia que usei para construir o cosmos foi essa energia espiritual da Ongmen. Ongmen riu enquanto apontava para a energia cinzenta primordial. No cosmos, criei as várias criaturas vivas. Para garantir que as várias raças pudessem se desenvolver em equilíbrio, tive que estabelecer muitas regras e decretos. Ongmen riu. Por exemplo, em sua terra natal, os 4 deuses supremos naquele cosmos secundário foram criados por mim mesmo, com base nos 4 editos que estabeleci. Tudo o que eles conseguem fazer é cumprir minhas ordens. Eles não têm nenhum pingo de emoção. O coração de Linley tremeu. Portanto, os 4 deuses supremos nada mais eram do que ferramentas que Ongmen havia criado aleatoriamente. Quanto maior é um cosmos, mais estável ele se torna. Eu permiti que parte da grande mist se transformasse nos 5 elementos de metal, madeira, água, fogo e terra. Esses 5 tipos de energia serviram de base para o cosmos primário e então deram origem ao Yin e ao Yang, 2 tipos opostos de energia, bem como ao poder de tribulação do relâmpago. Ongmen riu. Quanto aos 4 cosmos secundários, eles eram pequenos e, portanto, não precisavam dos 5 elementos. Assim, controlei a energia primordial da Ongmen em 4 tipos básicos de energia: terra, fogo, água e vento. Eles então deram origem à luz e às trevas, bem como ao poder da tribulação do relâmpago. A Ongmen foi transformada em terra, fogo, água e vento? Linley ficou atordoado. Ele estava começando a entender. O cosmos principal foi formado a partir de uma base de metal, madeira, água, fogo e terra, os 5 elementos. Quanto ao cosmos secundário, eles foram formados a partir de 4 tipos de energia: terra, fogo, água, vento. Embora eu tenha criado o cosmos principal e os 4 cosmos secundários, é muito difícil para as criaturas vivas dentro do cosmos escaparem para o mundo exterior. Ongmen suspirou. Muito difícil? Linley perguntou, intrigado. Certo. O cosmos principal é infinitamente vasto. Existem muitas criaturas vivas que são muito mais poderosas que os soberanos do seu universo secundário. Entre eles estão God-Kings e até mesmo celestiais exaltados, que são capazes de sentir as leis do espaço e as leis do tempo. Se eles fossem para o seu cosmos secundário, seriam capazes de quebrar as amarras desse cosmos. Linley ficou atordoado. Os especialistas daquele cosmos eram realmente tão numerosos? No entanto, a estabilidade do cosmos secundário é inferior à do cosmos principal e, portanto, eu não permitiria que formas de vida capazes de compreender as leis do tempo e do espaço existissem dentro deles. Assim, dentro do cosmos secundário, é impossível treinar no espaço e no tempo. No máximo, algumas habilidades divinas inatas seriam capazes de impactá-los. Ongmen riu. Linley assentiu levemente. No entanto, Linley, seu nível atual de poder superou até mesmo o mais poderoso dos celestiais exaltados do cosmos principal. Ongmen riu. Oh! Linley ficou bastante surpreso. Porque você tem um corpo Ongmen. Ongmen riu. Existem 2 tipos de corpos poderosos. O mais poderoso é o corpo inextinguível de Xuanyuan, enquanto um pouco mais fraco é o corpo Grande Mist. Você deve entender que a energia da Ongmen é o nível de energia mais básico que existe. Até mesmo os celestiais exaltados do cosmos principal que entrarem neste lugar serão dissolvidos na energia Ongmen. Como um corpo Ongmen é formado a partir da energia Ongmen, para começar, a energia Grande Mist aqui não irá prejudicá-lo. Ongmen explicou. Então de onde vem esse corpo indestrutível de Xuanyuan? Linley perguntou. Depois, quando você também configurar um cosmos e estabelecer um universo, você naturalmente começará a gerar energia Xuanyuan, que se reunirá em seu corpo, fazendo com que ele aumente mais uma vez em poder. Você então ganhará o mais poderoso corpo indestrutível de Xuanyuan. Ponto. Ongmen riu. Criar um cosmos? Linley ficou atordoado. Sim, como eu fiz. Ongmen riu. Não me importo nem um pouco com as vidas e mortes das criaturas vivas dentro do cosmos. Posso criar inúmeras criaturas vivas a qualquer momento. Eu só me importo com aqueles que conseguem, por conta própria, libertar-se das amarras do seu universo e sobreviver neste lugar. Você é digno de ser meu irmão, Ongmen. Ongmen riu enquanto acenava com a mão, e uma única folha de repente flutuou da árvore próxima. A folha brilhou com luz. Eu imprimi os métodos para criar um cosmos nesta folha. Use sua energia espiritual para investigar isso e você entenderá tudo. Ongmen entregou a folha para Linley. Linley olhou para Ongmen e depois aceitou. Isso, inúmeras quantidades de conhecimento inundaram instantaneamente a mente de Linley. Num instante, a compreensão de Linley sobre a região Ongmen atingiu um nível extremamente profundo. Ele até mesmo entendeu completamente as várias maneiras pelas quais a Ongmen poderia ser usada, como ela poderia ser dividida nos 5 elementos, ou resolvida em terra, fogo, água e vento. Então, para eu romper o cosmos foram necessárias muitas coincidências. Foi tão difícil. Linley agora entendeu completamente. Certo. Ongmen acenou com a cabeça e riu. Acontece que você tem 4 clones de terra, fogo, água e vento. Se você tivesse um extra, não teria funcionado. Se você tivesse um a menos, também não teria funcionado. E então você passou por uma mutação de alma com sucesso.
Isso lhe deu uma chance, mas os 4 tipos de energia no universo são, na verdade, 4 tipos diferentes de energia soberana. Você tinha que ser capaz de controlar esses 4 tipos de energia soberana e fundi-los, e então você tinha que fundir 4 centelhas soberanas. Lily riu e assentiu amargamente. Ele agora entendeu. Ele tinha 4 clones de terra, fogo, água e vento, então passou por uma mutação de alma e então se tornou um soberano de todos os 4 elementos. Só então ele foi capaz de fundir os 4 tipos de energia soberana na energia Ongmen. A dificuldade de cada passo foi extremamente grande. Libertar-se do cosmos principal é igualmente difícil. Grande Mist riu calmamente. É por isso que, apesar da passagem de mais de 1000 grandes kalpas, você é o único a emergir aqui. Big Brother Ongmen, você falou de mais de 1000 grandes kalpas. Quanto tempo dura um Gran Kalpa exatamente? Lily poderia dizer que Gran Kalpas representava uma unidade de tempo, mas quanto tempo? Cada grande Kalpa representa 6 quatrilhões de anos. Ongmen riu. Lily respirou fundo. Mais de 1000 grandes Kalpas representaram mais de 6 quintilhões de anos. No seu próprio cosmos, uma guerra planar era travada a cada trilhão de anos. Parecia que houve milhões de guerras planares. Que incrível! Lily suspirou em elogio. Big Brother Ongmen, todos os seus 4 cosmos secundários têm culturas diferentes. Meu cosmos doméstico é o cosmos mágico. Os outros 3 cosmos são o cosmos da máquina, o cosmos da bioforma e o cosmos do imortal diabo. Quanto ao cosmos principal, inclui tudo. Incrível! Lily estava agora completamente atordoado. Só agora ele percebeu que, além das leis elementais, havia muitas outras formas de treinamento que eram completamente diferentes. Havia máquinas, havia bioformas e havia até caminhos de cultivo imortais e diabólicos. Haha, no futuro, você criará seu próprio cosmos também. Quando tiver tempo, você pode ir ao meu cosmos e dar uma olhada. Ongmen riu. Antes disso, você deve dar uma olhada em alguma coisa. O que? Lily ficou intrigado. Ongmen acenou com a mão e instantaneamente uma bandeira dourada voou a incontáveis quilômetros de distância, pousando perto de Lily. Esta bandeira dourada continha um prestígio inspirador que fez o coração de Lily apertar. Tinha cerca de 6 metros de comprimento e meio metro de largura. Há palavras nas costas? Lily os viu imediatamente. Atrás desta bandeira dourada havia uma palavra que era aproximadamente do mesmo tamanho da bandeira. A palavra era única. Lily tinha certeza de que nunca tinha visto esse idioma antes. Mas ao olhar para ela, ele entendeu o significado dessas palavras. Mei névoa. Esta é a bandeira Ongmen dourada. Ongmen riu. Ele também nasceu do espaço Ongmen. Veja a primeira linha da bandeira Ongmen dourada. Lily olhou para ele. A primeira linha da bandeira Ongmen dourada continha uma única palavra. Hong, grande. Ou, para ser mais preciso, o canto superior esquerdo da bandeira grande mista dourada tinha apenas esta palavra. Qualquer pessoa cujo nome esteja nesta bandeira Ongmen dourada se tornará um controlador da região Ongmen. Ao ser um controlador da região Ongmen, você poderá usar livremente a energia de qualquer cosmos e será capaz de calcular os destinos de praticamente todas as criaturas vivas. Ongmen riu. Mas se você deseja que seu nome esteja na bandeira Ongmen dourada, você precisa, no mínimo, romper seu cosmos e chegar à região Ongmen. Lily, controle uma sugestão de sua energia espiritual e envie-a para o estandarte. Ongmen disse. Lily assentiu, estendendo um pouco de sua energia espiritual. A bandeira Ongmen dourada instantaneamente começou a absorver essa energia espiritual, e na primeira linha, ao lado do caractere Hong, outro personagem apareceu, Lin. Instantaneamente a mente de Lily foi mais uma vez inundada com informações, bem como com algumas habilidades divinas. Então, também existem diferentes níveis de controladores Ongmen. Lily começou a rir. Na verdade, sou igual a você, irmão mais velho. Somos controladores Ongmen de primeira linha. Naturalmente. O espaço Ongmen é vasto e infinito, mas por razões de estabilidade, a bandeira dourada Grande Mist apenas nos permitirá, no máximo, criar um total de 4 cosmos como o cosmos principal que criei. Naturalmente haverá apenas 4 controladores Ongmen de primeiro nível. O 5º controlador terá naturalmente uma classificação inferior e os outros serão todos limitados por nós. Lily assentiu. Somente os controladores Ongmen de mais alto escalão entenderiam tudo. A partir de hoje tenho o meu próprio nome então. Limen. Lily soltou um suspiro. Certo. Deixe o cosmos que você criar no futuro ser conhecido como Cosmos Limen. Ongmen riu. Uma sugestão de solenidade apareceu no rosto de Lily. Infelizmente meu avô do Erin, depois de se tornar um controlador da Ongmen, Lily entendeu que não havia como uma pessoa cuja alma havia se dissipado pudesse ser trazida à vida. Mas é claro que Lily foi capaz de criar uma nova vida. Ele poderia criar um novo e idêntico vovô do Erin, que ainda tivesse as mesmas memórias do vovô do Erin. Só que isso seria apenas uma duplicata, não seria o verdadeiro vovô do Erin. Vovô do Erin, Lily gravou silenciosamente o vovô do Erin em seu coração. Depois de se tornar um controlador Ongmen, ele aprendeu muitas coisas. A mentalidade de Lily mudou e ele ficou muito mais à vontade e natural do que antes. Big Brother, parece que tenho que fazer uma viagem de volta. Lily não pôde deixar de rir.
Certo. Os membros de sua família estão ficando frenéticos. Ongmen riu. Certo. Sua casa Cosmos, no futuro, você pode me ajudar a administrá-la. Você agora é um controlador da Grande Mist, suas habilidades divinas não são muito mais fracas que as minhas, mas não tenho experiência. E se eu estragar tudo? Lilei sorriu. Então você terá que me ajudar a criar um novo, só isso. Ongmen riu casualmente. Como um controlador da Ongmen capaz de criar um Cosmos, era verdade que muitas das habilidades de Lilei não eram mais fracas que as de Ongmen. Só que, como ele ainda não tinha criado um novo Cosmos, as habilidades de Lilei eram ligeiramente deficientes. Então vou voltar agora. Lilei virou-se e deu um único passo. Ele cruzou uma distância insondavelmente longa com aquele passo, depois entrou no plano do reino infernal, no ar acima do mar caótico. Um Lilei vestido de azul celeste riu calmamente enquanto estava ali. Tantos soberanos morreram. Eu tenho que reabastecer as centelhas soberanas. Com um aceno de mão, Lilei começou a manifestar uma centelha soberana após a outra. Uma faísca soberana após a outra saiu de suas mãos e então Lilei virou-se para olhar para as montanhas Kerit. Dando apenas um passo, Lilei desapareceu. Quando Lilei partiu originalmente de sua casa, Cosmos, a família de Lilei ficou frenética. Todos eles estavam agora reunidos em sua propriedade, e estava tão quieto que fazia alguém estremecer. Chefe, as lágrimas de Bebe estavam fluindo. Eu não consigo mais sentir a aura espiritual do meu chefe. Não consigo sentir isso. Delia ficou ali com os olhos fechados, todo o corpo tremendo. Beirut e Bluefire trocaram olhares, sorrisos amargos em seus rostos. Pai, Wade, Taylor e Sasha também ficaram angustiados. Terceiro irmão, George e Eyal e Reynolds também estavam juntos. Eles não sabiam se riam ou choravam. Todos mantiveram a esperança, mas ao ouvir Bebe dizer que não conseguia mais sentir a aura espiritual de Lilei, todos ficaram desanimados. Porque tinha que ser assim, a mãe de Lilei, Lina, já estava reduzida a uma poça de lágrimas. É tudo minha culpa, minha culpa. O Og próximo segurou-a nos braços, suspirando para si mesmo com o rosto pálido. Assim como todos foram dominados pela dor. De repente, os olhos de Bebe de repente se iluminaram. Ele originalmente não tinha sido capaz de sentir a aura de Lilei, mas agora ele podia. Na verdade, anteriormente, Lilei havia deixado este cosmos, então como poderia Bebe sentir a existência de Lilei? Mas agora que Lilei retornou, Bebe naturalmente foi capaz de senti-lo novamente. Delia ainda estava perdida em suas memórias e em sua dor total. No entanto, dentro de seu campo de visão turvo, uma figura familiar apareceu de repente do nada. Delia rapidamente enxugou as lágrimas, olhando cuidadosamente para a figura. Chefe! Bebe gritou jubilosamente. Ele foi o primeiro a falar. Os outros olharam com os olhos arregalados para a pessoa que apareceu do nada. Um homem vestido de azul celeste com aquele rosto familiar. Terceiro irmão. Eyal, George e Reynolds correram simultaneamente. Lilei. Pai. Grande irmão. Fim. Pós-fácil, do autor, It Tomatoes. Acabou. O dragão espiral acabou. Não sei o que está acontecendo, mas depois de escrever este capítulo, o Tomatoes tem uma certa sensação, como se a história não tivesse terminado. Como se ainda restasse muito mais. Só que não há muito sentido nisso. No futuro, Lilei e sua família farão várias viagens. Lilei aceitará seu discípulo, Clivig, e então irá visitá-lo e viajar através do outro cosmos secundário. O cosmos da inteligência da máquina, o cosmos da bioforma, o cosmos do imortal, diabo e até mesmo o cosmos principal e os outros cosmos. Muitos dos 8 grandes clãs que mais tarde apareceram no cosmos Limen eram na verdade os habitantes originais desse cosmos. Todo mundo já deveria saber, certo? Lilei é o Limen das transformações estelares, o segundo controlador da Ongmen Grande Mist. Com o corpo Ongmen, ele rompeu as barreiras de seu cosmos e entrou no espaço Ongmen. Na verdade, as esculturas da Montanha dos Celestiais Exaltados e algumas outras coisas em transformações estelares apontavam para isso há muito tempo. Haha. Certo. Está tudo acabado. O dragão espiral acabou. Os tomates atualmente parecem bastante rasgados. Haha. Este livro trouxe muita alegria ao Tomatoes, mas também algumas frustrações. Mas no final das contas tornou a vida do Tomatoes mais interessante. O mais importante de tudo tem sido o apoio de todos, leitura, marcação de favoritos, etc. E claro, todos os ingressos mensais que vocês têm enviado. O Tomatoes se sente muito grato a todos. Acabou. Coiling Dragon com mais de 3 milhões de caracteres acabou. No final, o vovô do Erin não voltou à vida. Stellar Transformations e Coiling Dragon, para ser mais preciso, constituem a duologia Grande Mist que o Tomatoes originalmente imaginou. E agora está tudo acabado. Depois de terminar o Coiling Dragon, o Tomatoes realmente precisa descansar um pouco. Depois, o Tomatoes se preparará para trabalhar em uma nova história. Este novo livro é algo que o Tomatoes já tinha começado a formular, mesmo antes de escrever a história, em Off Radiance, mas nunca usei realmente começar a mover a minha caneta. Isso porque o material para isso é excelente. No passado, porém, eu sentia que meu domínio sobre o enredo não era bom o suficiente, mas agora sinto que já era a hora. Este novo livro será uma fantasia mais oriental.
envolve a maior reflexão e conspiração que o Tomatoes já usou. Mas é claro, por enquanto, o Tomatoes precisa de um bom descanso para recuperar sua energia. O plano é que o primeiro capítulo do novo livro seja carregado no dia 28 de julho. Uau, uau! Acabou! Os tomates aqui e agora gostariam mais uma vez de agradecer a todos pelo ano de apoio. O Tomatoes se curva em agradecimento. Agora, vamos nos encontrar aqui no dia 28 de julho e mais uma vez embarcarmos, juntos, em uma nova e fantástica jornada. Tomates! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.